Boa noite, né, para todo mundo aí que está acompanhando a gente pelo YouTube. Antes de começar no que eu quero mostrar hoje, eu vou cumprir a promessa de ontem, que eu não sabia dizer para vocês quais eram os modelos cosmológicos daquelas duas curvas, né, que eu mostrei nesse gráfico. Então, só para avisar vocês, essa curva azulzinha que tem aqui embaixo, ela é para um ômega K, né, para curvatura zero, enquanto que essa rosinha aqui, ela é para uma curvatura de 0,7. Então, se a gente comparar assim no olho mesmo, por exemplo, aqui com essa do Planck ou do WMAP, a gente já percebe que essa azulzinha justamente aqui está concordando mais aqui com esses dados, né, que a gente tem atuais. Ou seja, que confirma esse ômega K aqui zero. E outra promessa que eu fiz foi sobre a referência para... Essa referência aqui é basicamente o link da professora Rita Tojeiro, de 2006, mas que apresenta essa relação entre... que explica um pouco, né, do espectro de potência angular, o que significa o L direitinho. Lá eu acho que está bem didático nessa parte. E o livro padrão, né, do Doddleson, que explica essas coisas, inclusive todas as coisas que eu estou falando aqui, explica lá em bastante detalhe. Então, agora eu vou entrar na parte 2, né, no segundo dia do mini curso. Então, eu queria só lembrar de ontem, né? O que a gente viu sobre a dependência, né, com os parâmetros cosmológicos, como que a gente usa, né, esse espectro de potência para fazer a estimativa desses parâmetros cosmológicos. Mas o que eu prometi para vocês que eu ia explicar hoje era por que o espectro ele é assim, né? Por que ele tem essa aparência, ele tem esses picos aqui, ou seja, qual que é o significado físico por trás dessas características do espectro de potência angular da radiação cósmica de fundo. Então, só lembrando, para ficar claro, para o pessoal que não conseguiu assim, pegar muito bem a ideia, a gente tem aqui, para pequeno, lembrando, né, dessa proporcionalidade aqui, né, o θ, né, que é o tamanho angular no céu que eu estou observando, ele é inversamente proporcional ao L, que a gente chama de multipolo. Então, quanto menor o meu L, maior a escala angular que eu estou tratando, e quanto maior o meu L, menor a escala angular que eu estou tratando. Então, o que significam essas características desse espectro de potência angular? Eu coloquei aqui os três principais efeitos, né, que a gente sabe que influencia o espectro a ter esse comportamento. Então, eu vou começar aqui pelo efeito Sachs-Wolff. Então, eu vou dizer aqui que esse é o efeito Sachs-Wolff que a gente chama de ordinário. E depois vocês vão entender por que ele é o Sachs-Wolff ordinário, porque tem dois Sachs-Wolff. Então, esse Sachs-Wolff, ele é o quê? Então, antes de entrar diretamente nisso, vamos só lembrar de como a radiação ela estava diretamente ligada à matéria no início do universo, né? Então, lembra lá da alta densidade, alta temperatura, o fóton energético espalhando os elétrons, que não conseguia formar ali os átomos, e a partir de um momento... a partir de um momento em que esses fótons têm essa temperatura diminuída, eles não conseguem mais espalhar esses elétrons, ou seja, não conseguem mais manter esse meio, esse fluido ionizado, e esses fótons se propagam livremente, e a gente consegue observar eles hoje no formato dessa radiação cósmica de fundo. Então, o que fica impresso na radiação cósmica de fundo, a gente também tem essa informação na estrutura em grande escala. Isso vai ficar um pouco mais claro para vocês depois. Então, vamos para o efeito Sachs-Wolff. O que é esse efeito Sachs-Wolff? Vocês lembram, então, que nessa época aqui, né, a inflação, ela deu origem a essas flutuações de densidade primordiais que... Depois desse período aqui, em que a radiação e a matéria eles se desacoplam, são essas flutuações de densidade que evoluem
e formam as estruturas que a gente vê hoje. Então, essas flutuações de densidade que tinha lá nesse universo primordial, antes daquela recombinação, né, que vocês lembram de ontem, formavam, então, esses poços de potencial. Então, tinham locais onde você tinha pequenos aglomerados, né, de matéria escura. E onde você tem a matéria escura, você tem ali também a matéria, os bárions, né, ali ligados gravitacionalmente. E você tem, então, nesses poços de potencial, o que vai acontecer é que os fótons, como eles estão ligados à matéria bariônica, eles entram nesses poços de potencial, onde você também tem matéria bariônica, e ao caírem no poço de potencial, eles ganham energia. E quando eles saem do poço de potencial, eles perdem energia. Se essa densidade, se esse poço de potencial em que os fótons caem, se ele não for modificado nesse período que o fóton está aqui dentro, ou seja, se o poço de potencial que eles entram é exatamente o mesmo que eles saem, então tá tudo certo. A mesma quantidade de energia que ganha é a quantidade de energia que perde. Só que esse poço de potencial, ele não é estático, né? Ele não fica, ele se modifica, né, ao longo do tempo. Então, a energia que entra não é exatamente a energia que sai. Então, essa diferença de energia aqui faz o quê? Com que que o fóton, com uma energia diferente, ele vai ter um comprimento de onda diferente, que vai ser um comprimento de onda mais alargado do que o comprimento de onda que ele entra. Então, ele perde mais energia para sair do que ele ganha ao entrar. Então, isso faz com que ele sofra o que a gente chama de redshift gravitacional. Então, esse é o efeito Sachs-Wolff que a gente vê lá no espectro de potência, nessa região aqui. Então, por que nessa região? Porque o efeito Sachs-Wolff, ele aparece no espectro de potência angular, basicamente em todas as escalas, mas principalmente aqui nessas escalas angulares maiores, que são os multipolos mais baixos. Aqui a gente não vê exatamente uma retinha, né, um platô, porque tem outro efeito que é muito parecido com esse Sachs-Wolff ordinário, que modifica levanta um pouquinho, né, esse espectro. Então, esse platô aqui, que seria o platô de Sachs-Wolff, é justamente por causa disso, né? Porque o efeito que domina aqui nessa região de baixos multipolos é esse efeito que eu acabei de explicar aqui para vocês. Ok. Então, depois do efeito Sachs-Wolff, que eu acabei de explicar, a gente tem esse efeito que aparece aqui um pouco mais para frente, que são essas ondulações aqui que a gente chama de picos acústicos. Ok, a gente está vendo aqui que são picos, mas por que a gente chama eles de acústicos? Por que são picos acústicos? Então, primeiro, vamos entender. Então, o que acontece aqui? Você tem, então, de novo, você tem o acoplamento entre a matéria e a radiação, você tem essas flutuações de densidade e esses poços, né, de potencial, eles tendem a fazer o quê? Eles tendem a atrair, né, gravitacionalmente esses bárions que estão na redondeza. Esses bárions, então, caem nos poços de potencial, só que lembra que eles estão acoplados à radiação? Então, isso tudo que eu estou falando é antes da recombinação. Então, como eles estão acoplados, assim que os bárions eles caem nesses poços de potencial, vem esses fótons, né, gerando o que a gente chama de pressão de fótons e empurra esses bárions para fora desses poços de potencial. Por que eles empurram eles para fora? Porque eles estão acoplados com essa matéria e estão causando esse espalhamento, né? Então, os bárions caem nos poços de potencial e a pressão de fótons empurra esses bárions para fora. Então, isso vai causar
ondas de matéria. Então, se a gente fizer um comparativo, por exemplo, com a nossa comunicação mesmo, quando a gente fala, o que significa isso? Significa compressão e rarefação do ar mesmo. Então, a gente pode fazer esse mesmo comparativo com aquela época primordial em que você tinha essas ondas de matéria que se propagavam aí na velocidade do som naquele meio. Então, por isso que a gente chama isso de oscilações acústicas, que vão introduzir aqueles picos acústicos no espectro de potência da radiação cósmica de fundo. E sempre quando a gente fala de som, a gente pensa em harmônicos, né? Então, a gente tem sempre o som, você consegue decompor ele em harmônicos. Então, você tem o harmônico fundamental e os outros harmônicos. Então, o que acontece... por que são acústicas? Então, eu respondi antes de marcar ali a palavra. Ok, então já volto na parte dos harmônicos. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Então, essa figura, ela mostra o que acontece nesse poço de potencial. Então, você pode considerar aqui esse pico que tem aqui no meio como sendo esse seu excesso de densidade, uma determinada posição ali do universo. Então, vamos focar em uma sobredensidade só, em um excesso de densidade só. O que acontece? Os bárions caem nesse poço de potencial e vem, então, a pressão de fótons e empurra esses bárions para fora e forma essa onda aqui de matéria que eu comentei ali atrás para vocês. Então, vocês podem fazer um comparativo com isso, como se fosse você jogando uma pedra num lago e você tem essa onda se propagando. Então, eu vou voltar nisso amanhã e aí eu vou explicar em detalhes o que significa isso, como que a gente mede isso nos dados de estrutura em grande escala, por exemplo. Então, é só para ficar claro que esse tipo de sinal aqui, que é o que a gente chama de oscilações acústicas de bárions, elas ficam impressas não só nas flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo e, consequentemente, no seu espectro de potência, mas também na distribuição de estrutura no universo. Justamente, mais uma vez, por causa desse acoplamento que existia entre a matéria e a radiação. Então, eu vou voltar nisso na última aula, na sexta-feira. Então, aí voltando, oscilações acústicas. Né? Eu expliquei ali atrás por que elas são acústicas. Então, basicamente, o que a gente tem quando a gente pega essas flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo e calcula o espectro de potência angular aqui, o que a gente vai ter é que aqueles harmônicos fundamentais, que a gente consegue fazer essa decomposição, os harmônicos fundamentais, eles vão contribuir aqui para o primeiro pico e os outros harmônicos para os outros picos. Aqui a gente só, nessa figura está aparecendo só até o multipolo 1000, mas eu me refiro a todos os outros picos que a gente tem aqui. Então, os outros harmônicos desse som do universo primordial, eles aparecem aqui nesses picos acústicos do espectro de potência. Então, o que a gente vai ter é que essas flutuações de temperatura que a gente vê na radiação cósmica de fundo, que se traduz nesse espectro, aquelas regiões onde você tem uma compressão maior de bárions, vão ser regiões que vão aparecer azuisinhas aqui no mapa, que vão ser regiões mais frias, que é o que a gente chama de cold spots, né? Regiões mais frias desse campo de temperatura, enquanto que aquelas regiões com menos bárions, aquelas mais rarefeitas, seriam os hotspots. Isso está diretamente relacionado também com essa interação entre os fótons e a matéria, né? Esse ganho e perda de energia. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que isso influencia, todo esse processo influencia no aspecto do espectro de potência da radiação cósmica de fundo, aqui a gente tem
um exemplo do espectro, do que acontece com o espectro de potência quando a gente aumenta aqui a densidade de bárions. Então, você vê que conforme a densidade de bárions ela vai aumentando, ou seja, você tem uma quantidade maior de bárions, os seus picos aqui, eles vão aumentando, principalmente aqui o seu primeiro pico. E o último efeito, que é esse dumping, essa cauda aqui do espectro de potência, que é um efeito que acontece, na verdade, entre o início da recombinação e o último espalhamento. Então, a gente diz que tem uma superfície de último espalhamento. Essa superfície, na verdade, ela não é uma superfície, mas ela é uma espécie de casca de último espalhamento. Então, por que o último espalhamento? Porque quando começa a recombinação e os fótons já não conseguem mais espalhar aqueles elétrons e ionizar aquele meio, esse desacoplamento entre a matéria e a radiação, ele não é instantâneo. A partir daquele segundo, já não espalha mais. Não é assim. É uma coisa gradual. Então, começa a recombinação, os fótons já começam a não ter mais energia, aí vai diminuindo, até que o universo fica totalmente transparente. Eles não conseguem mais ionizar aquele meio. Então, a partir desse momento, é o último mesmo espalhamento. Então, essa casca de último espalhamento, o efeito que acontece ali vai definir esse efeito aqui. O que é esse efeito? Então, a gente tem todas aquelas oscilações acústicas, né, que é proveniente dessa interação entre os fótons e a matéria. Quando começa a recombinação, você não tem mais essa interação entre os dois, que vai diminuindo gradualmente. E o que acontece, então, nesse período é que essas regiões mais frias e mais quentes da radiação cósmica de fundo, lá, né, nesse período, dentro dessa casca, é que elas os fótons, eles continuam ali se propagando, continuam espalhando um pouco ali. Então, essas regiões quentes e frias, elas começam a se misturar um pouco. Então, isso causa uma espécie de amortecimento dessa cauda, desses picos acústicos aqui em pequenas escalas angulares. Então, por que em pequenas escalas angulares? Porque está diretamente relacionado com aquela espessura da camada, né, dessa camada de último espalhamento. Então, aqui nesse gráfico da direita, a gente tem um exemplo de o que aconteceria se, por exemplo, essa superfície de último espalhamento fosse realmente uma superfície, ou seja, a partir daquele instante você não tem mais nenhum espalhamento. Você não teria esse dumping, você não teria esse amortecimento dos picos. Então, os picos, olha, eles subiriam. Enquanto que o que a gente observa é esse vermelhinho, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Que eles são, sim, amortecidos por causa dessa camada. Ok, então todas essas características que eu mostrei para vocês ali, elas descrevem o porquê as anisotropias, né? Ou que já teve aquela discussão, né? Por que aquelas flutuações de temperatura, aquelas anisotropias, elas são primárias, porque são de efeitos que aconteceram logo antes e durante, né, essa superfície de último espalhamento, essa recombinação. Então, aqui eu vou começar a falar para vocês um pouco sobre as anisotropias que são secundárias. Secundárias em que sentido? A gente tem aqui a liberação da radiação cósmica de fundo, e a partir desse momento, os fótons, eles começam a se propagar pelo universo e a gente observa ele aqui hoje. Então, tudo que acontece a partir do último espalhamento, tudo que acontece com esses fótons a partir desse momento até ser observado aqui pelos nossos telescópios, são secundários, são efeitos secundários. Então, um exemplo de efeito secundário, dessas anisotropias secundárias, que aparecem principalmente lá naquele rabinho, né, da radiação do espectro de potência, né, nas pequenas escalas, um deles é o efeito Sunyaev-Zel'dovich, que foi previsto aqui pelos pesquisadores Sunyaev e Zel'dovich, que deram então nome ao efeito. O que é esse efeito?
esse efeito que está mostrando aqui nessa figurinha, ele é basicamente o espalhamento Compton, só que não o espalhamento Compton padrão, o inverso. Então, ao invés dos fótons perderem energia, eles ganham energia, enquanto os elétrons perdem energia. Ok, então, quando que isso acontece? O fóton da radiação cósmica de fundo está lá, vindo desde a superfície de último espalhamento, só que entre essa superfície e a gente, tem várias estruturas espalhadas pelo universo, vários aglomerados de galáxia. E no centro desses aglomerados de galáxia, a gente tem esses elétrons livres, elétrons energéticos, e os fótons viajando, quando eles atravessam o interior desses aglomerados de galáxias, eles sofrem esse espalhamento. Esses fótons são espalhados e quando eles são espalhados, a sua energia e seu comprimento de onda, consequentemente, ele é modificado. Então, como que a gente observa isso? Então, vamos prestar atenção aqui nesse gráfico da esquerda para ver o que acontece com os fótons da radiação cósmica de fundo quando eles atravessam o interior de aglomerados de galáxia e sofrem esse espalhamento, sofrem o efeito Luciano-Evans-Aldovich. Isso a forma como eles são observados, né? A forma com que esses fótons são influenciados, perdem ou ganham energia, vai depender da frequência com que a gente observa. Então, essa daqui é por exemplo, uma faixa aqui de frequência centrada aqui em 100 GHz. Dependendo da frequência que a gente observa, ele vai aparecer de uma forma diferente. Forma diferente como? Então, se a gente pegar aqui, lá o corpo negro, o espectro de corpo negro da radiação cósmica de fundo, se a gente fizer o espectro de corpo negro só daqueles fótons que passaram por esses aglomerados de galáxia, a gente vai ver que esses fótons, eles perdem energia. Então, aqui, ó, eles vêm do azulzinho, que é o corpo negro da CMB, e o vermelhinho, que é o corpo negro, só que agora espalhado, né? Ou seja, que sofreu o efeito Luciano-Evans-Aldovich, a gente vê que ele perde energia se ele é observado em qualquer frequência aqui, abaixo de 217. Agora, se a gente observa esses fótons com uma frequência mais alta, maior do que 217 GHz, a gente vai ver aqui um aumento da temperatura desses fótons. Então, por isso que ele tem esse espectro aqui, que é um decremento de temperatura para frequências abaixo de 217. Não acontece nada com eles, se a gente observa em 217, e tem um aumento de temperatura para frequências mais altas. Essas equações aqui que eu mostrei, não precisa se preocupar com elas, mas é só para vocês terem uma ideia do que esse efeito ele depende. Então, aqui a gente tem basicamente a intensidade do efeito SZ com uma função desse G de X, que é basicamente essa função, ela descreve a dependência dele com a frequência, e aqui como função desse Y, que é o que a gente chama de parâmetro de computabilização, que está aqui relacionado com a seção de choque, com o número de elétrons, temperatura de elétrons e etc. Ou seja, se a gente olhar aqui nessas equações que quantificam esse efeito, a gente percebe que ele não depende do redshift em momento algum. Ou seja, isso é algo muito interessante, observar esses aglomerados usando esses dados em em rádio, né, da radiação cósmica de fundo. Porque um aglomerado, por exemplo, aqui, no redshift de 0,17, que você consegue observar ele bem aqui em raio-x, se você vai aumentando o redshift, que você observa os aglomerados, vai sendo mais difícil de você observar ele em raio-x. Porque o raio-x, sim, ele tem essa dependência com a distância, enquanto que o efeito SZ não, ele tem mais essa dependência com a massa do aglomerado, por exemplo, ele é dependente da massa. Se for um aglomerado muito pouco massivo, aí sim vai ficar difícil de você conseguir observar esse efeito ali. Então, aqui é um gráfico só que mostra, né, esse espectro do efeito SZ e comparando aqui com as bandas de frequência que o Planck observou. Então, vocês conseguem perceber que o Planck, ele escolhe essas bandas de frequência também, pensando em observar o efeito SZ.
tentando mapear todo o espectro dele. Aqui eu tenho um exemplo de um aglomerado observado em cada uma das bandas de frequência que o Planck observa, e a gente consegue perceber esse mesmo aglomerado com aquela dependência que eu comentei ali atrás, com um decréscimo de temperatura para baixa frequência, incremento em alta frequência, e aqui um efeito nulo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um aglomerado no óptico, né? E esse gás aqui, essa coisa colorida aqui, seria a observação dele em raio-x, só para a gente fazer essa comparação com a forma como a gente observa ele nos dados da radiação cósmica de fundo. Esse daqui é um mapa produzido pela colaboração Planck, que mostra que cada pontinho desse daqui é um aglomerado que foi identificado usando esses dados da radiação cósmica de fundo, através desse efeito Synevsel-Dovich. Ok, o efeito SZ, né, mais resumidamente, esse efeito SZ ele aparece em pequenas escalas, justamente porque a escala de tamanho dos aglomerados de galáxia é uma escala pequena, então ele vai influenciar, né, ele vai contaminar o meu espectro naquele rabinho ali do espectro de potência. Já esse outro efeito aqui, que eu comentei ali com vocês atrás, ele chama Sachs-Wolfe integrado. Então, esse nome aqui não é à toa, porque o efeito é basicamente o mesmo, só que ele acontece em uma época diferente. Então, da mesma forma, a gente tem aqui, vamos supor, aqui nesse caso era para um supervoid, né, ao invés de um superaglomerado. Mas a ideia é a mesma. Então, agora, o que causa a evolução do meu poço de potencial? Então, o fóton cai no poço de potencial e sai do poço de potencial. Então, ele ganha energia quando cai, perde energia quando sai. Agora, esse efeito Sachs-Wolfe, que a gente chama de integrado, por que ele é integrado? Porque ele contabiliza esse efeito de ganho e perda de energia desde lá da superfície de último espalhamento até aqui. Então, todos os aglomerados lá, por onde ele passa e sofre esse efeito, que estão na frente, eles estão contabilizando para o efeito Sachs-Wolfe que a gente observa aqui, por isso que ele é integrado. Então, por isso que a gente tem aqui essa equação que quantifica esse efeito, ela é esse integral que vem de hoje até lá na superfície de último espalhamento. E aqui seria esse potencial gravitacional. Então, mas aí o ponto-chave aqui, por que a energia... Desculpa, por que o fóton, que cai no poço de potencial e ganha energia, por que a energia que ele ganha não é a mesma que ele perde quando sai? Justamente por causa que a redshifts mais baixos, né, aqui mais perto da gente, a gente tem a energia atuando, a energia escura atuando. Então, como essa energia escura está fazendo com que o universo ele se expanda de forma acelerada, quando o fóton cai nesse poço de potencial, a energia escura continua agindo. Então, esse poço de potencial, ou esse void, ele continua evoluindo por causa da energia escura. Então, quando o fóton sai, esse poço de potencial ele já evoluiu e não é o mesmo que ele... não é o mesmo poço de potencial de quando ele caiu. Então, essa diferença, né, de energia causa... Então, esse efeito Sachs-Wolfe integrado, que aparece ali naquela parte próxima ali do platô de Sachs-Wolfe. Então, o efeito que ele causa é basicamente levantar um pouquinho a parte ali das grandes escalas. Sim, então, porque eu inverti a ordem da apresentação, mas eu vou falar para vocês sobre o Cold Spot e aí vocês vão lembrar disso daqui. Então, eu já aproveito para deixar uma pergunta para vocês, e aí vocês respondem para mim ali no chat. O Cold Spot, ele é uma região
observado na distribuição de temperatura da radiação cósmica de fundo, ele é observado e ele foi identificado justamente porque ele é uma região, ele é uma região muito fria e grande também, que aparece ali nessas flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo. Então, esse tamanho, né, e esse decréscimo, essa temperatura tão fria, ela não é esperada pelo modelo cosmológico padrão. Então, tem diversas formas, tem diversas propostas para explicar o que é o cold spot. Uma delas é o efeito Sachs-Wolfe integrado. Então, eu queria perguntar para vocês, e aí vocês, por favor, respondem lá no chat, por quê? Por que uma coisa poderia estar relacionada com a outra? E aí a gente volta. Aqui o lenteamento gravitacional fraco, eu não vou me atrever a falar nada sobre isso, porque eu não vou chegar nem perto da explicação maravilhosa que a Gabriela vai dar para vocês na próxima aula dela. Então, a única coisa que eu vou mencionar é que esse lenteamento fraco, ele vai causar um efeito lá nas pequenas escalas. Então, por isso que a gente diz que ele também causa essas anisotropias na radiação cósmica de fundo, essas secundárias, né? Ok, então mostrei para vocês aí o que são as anisotropias e tal. Então, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com as anisotropias secundárias, porque não são efeitos sinais cosmológicos, mas para isso tá tudo ok? Vocês acham que a partir daí, pronto, acabou? Pego lá os dados da radiação cósmica de fundo, calculo meu espectro de potência e faço ali a minha cosmologia? Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que não é bem assim. Então, eu vou resumir aqui bem rapidamente quais são os passos que a gente segue até chegar ali na análise dos nossos dados e obter os parâmetros cosmológicos do nosso modelo. Então, primeiro a gente tem lá o céu, a gente aponta o nosso instrumento, observa, e aí o que a gente tem? Não vai sair direto aquele mapinha bonitinho, não. A gente vai obter uma espécie de tabela, onde a gente vai ter ali os valores de temperatura medidos ali no céu, por instante de tempo. Então, é tipo uma tabela de dados. E aí começa a mágica, em que a gente tem que transformar essa tabela de dados nos nossos mapas. No caso do Planck, por exemplo, ele observou em 9 frequências diferentes. A gente vai ter, então, um mapa em cada frequência. E aí a gente vai passar por essa etapa. Quando a gente tem, então, esses mapas nas frequências, a gente vai passar pela etapa de remover os foregrounds. O que são esses foregrounds? São contaminações, porque quando a gente observa, a gente olha para o céu, infelizmente, a gente não consegue olhar só para a radiação cósmica de fundo. Mas tudo que está na frente, a gente observa junto dela. Então, só depois que a gente faz essa remoção de todo esse contaminante, é que a gente consegue, então, fazer a cosmologia aqui no final. Ou seja, isso daqui é um exemplo do que o Planck observa, que é, então, um outro desafio. Então, o desafio aqui é você conseguir observar as flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo, que a gente vê aqui atrás, depois de conseguir remover toda essa contaminação aqui que a gente está vendo, que é principalmente da nossa própria galáxia. Então, eu vou... Isso. Então, o que são essas contaminações? Eu disse principalmente da nossa galáxia, mas assim como a nossa galáxia ela emite, né, em rádio, outras galáxias também emitem. Então, ela vai contaminar o nosso sinal da mesma forma, só que como fontes pontuais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso já. Então, vou só fazer um parênteses aqui, é que além, né, então, além das contaminações por foreground, a gente também tem que lidar com o ruído do próprio instrumento. Então, vocês conseguem perceber aqui que a gente tem regiões que tem um padrão aí de ruído que é diferente. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da forma como o instrumento observa o céu. O Planck, ele tem uma estratégia de observação que ele vai fazendo uma espécie de círculos no céu. Então, o que vai acontecer é que algumas regiões, que estão aqui nesses locais aqui,
essas regiões, elas são observadas mais vezes do que essas aqui, por exemplo. Então, nessas regiões, o meu ruído ele vai ser mais baixo, e essas outras, o ruído ele vai ter uma amplitude maior. Então, além dos foregrounds, a gente também precisa levar em conta o ruído do instrumento. Então, quais são esses foregrounds galácticos, por exemplo? A gente pode citar aqui alguns. Esse gráfico, ele mostra aqui o espectro na amplitude da radiação cósmica de fundo, aqui, CNB, comparado com a amplitude desses foregrounds que aparecem aqui no gráfico. Então, isso tudo é em termos de frequência, ou seja, qual a amplitude desses foregrounds, dependendo da frequência que eu uso para fazer a minha observação. Então, eu percebo aqui que a emissão livre-livre, né, free-free, ela tem um espectro que é decrescente com a frequência, assim como a emissão síncrotron, enquanto que essa emissão de poeira, ela tem um comportamento inverso, ela é mais forte nas frequências mais altas. Então, vou falar bem rapidamente, acho que eu ainda estou com tempo, bem rapidamente sobre essas contaminações galácticas. Então, primeiro, a emissão síncrotron. Assim, de forma bem resumida, a emissão síncrotron, ela está diretamente associada com a posição de onde você tem os campos, as linhas de campo magnético. Então, na nossa galáxia, ali onde a gente tem as linhas de campo magnético, principalmente ali quando a gente olha, né, nessa região aqui assim da galáxia, principalmente aqui onde você tem, por isso que tem esse formato aqui, ó, porque aqui você tem essas linhas de campo magnético. Então, você tem os elétrons ali no meio, eles acabam espiralando em torno dessas linhas de campo magnético, e o resultado dele espiralar é a emissão de um fóton. Então, aqui a gente tem aquilo que eu mostrei ali atrás, qual que é a dependência desse sinal com a frequência. Então, ele é proporcional aqui à frequência, e esse beta aqui é o que a gente chama de índice espectral. O que é esse índice espectral? Na verdade, a gente tem mais um complicador aqui, porque esse índice espectral aqui da emissão síncrotron, ele não é constante em todo o céu. Então, vão ter regiões do céu em que aquela dependência com a frequência que eu mostrei no gráfico ali atrás, né, de decrescente com a frequência, dependendo da região do céu que você observa, ele é mais ou menos inclinado. Então, esse mapa aqui, ele é um exemplo, ele mostra como que esse índice espectral, ele varia dependendo da direção no céu que você observa. Então, você vê aqui que você tem um índice espectral menor nessa região azul, por exemplo, e aqui um índice espectral maior na região vermelha. Então, essa inclinação dessa dependência com a frequência, dessa lei de potência ali, ela muda um pouquinho dependendo da direção para onde você observa. Aqui o domínio dele é nas baixas frequências, justamente por esse comportamento de ter uma amplitude decrescente com a frequência. E lembrando também que a emissão síncrotron, ela é muito polarizada, então ela também é um contaminante muito importante para quando você observa polarização também. Um segundo foreground que eu coloquei aqui, assim, e por que foreground? Porque ele está justamente na frente, né, do que a gente quer observar. Então, a gente está lá a radiação cósmica de fundo e toda essa contaminação aqui na frente. Por isso, foreground. Então, essa emissão bremistral ou livre-livre, né, que é a mesma coisa, só um outro nome, ela é basicamente o espalhamento Coulomb entre os elétrons quentes ali do meio e os íons do plasma interestelar. Então, você vê aqui um desenhinho e mostrando aqui essa interação entre eles e a emissão aqui da radiação. Então, dependendo esses elétrons, eles podem espalhar
podem emitir essa energia várias vezes, né? Essa interação pode acontecer várias vezes, então, dependendo da quantidade de energia, né, que ele emite nesse fóton, você observa ele numa frequência diferente, por isso que ele tem aquele espectro contínuo. Então, ele tem um comportamento parecido com a emissão síncrotron, que é o decrescente com a frequência, e assim como a emissão síncrotron, esse índice espectral beta, para o caso da emissão livre-livre, ele também varia dependendo da direção no céu que você observa. Esse daqui é um mapa numa frequência... Não aparece, mas é alguma frequência mais baixa também, porque é justamente pelo fato dele ter uma amplitude maior em mais baixa frequência. Então, ele é um template, que a gente chama, porque ele mapeia esse sinal e a gente consegue usar esse template para conseguir, usando essa lei de potência, estimar qual seria a amplitude desse sinal em outras frequências. E o último foreground que eu vou comentar, que é a emissão térmica de poeira, que seria essa poeira interestelar, que está ali perto de estrelas quentes, emitindo, né, radiação. Então, a radiação dessas estrelas quentes, elas esquentam essa poeira, que, tendo esquentado, ela volta a emitir, só que agora em comprimentos de onda mais longos, e ela tem um comportamento com a frequência que é o inverso daquelas duas que eu mostrei. Ela tem um comportamento que é crescente com a frequência. Então, mas você consegue modelar ela de uma forma mais ou menos parecida. Só que, pelo fato dela ser uma emissão térmica, você consegue modelar ela usando aqui esse BNI, que seria o espectro de corpo negro. Mas aqui você tem o mesmo problema das outras duas, que é o fato desse seu índice espectral aqui, ele também variar de acordo com a direção no céu que você observa. E, novamente, um template desse sinal. E, por fim, esses todos que eu mostrei aqui atrás são emissões que a gente chama de emissão difusa. Por que é uma emissão difusa? Porque dá para perceber aqui, por exemplo, desse mapa, que é uma emissão que meio que se espalha, né? Então, ela está dominando aqui toda a região da galáxia e ela se espalha. Então, ela domina naquelas escalas angulares maiores, justamente porque ela ocupa regiões angulares grandes. Então, por isso que a gente chama ela de difusa. Essa outra fonte de contaminação, que seriam as fontes pontuais, né, fontes compactas, elas não são chamadas difusas justamente porque o comportamento delas é diferente, elas são mesmo pontuais, então elas contaminam de forma pontual. Então, esse daqui é um mapa que o Planck produziu, em que cada um desses pontinhos vermelhos, ele é uma dessas fontes que eles conseguiram mapear. Então, são fontes pontuais, tanto de dentro da nossa galáxia mesmo, porque dá para ver que várias delas estão bem em cima aqui da galáxia, e outras que são extragalácticas mesmo, ou seja, todo esse sinal, emissão síncrotron, livre-livre, de poeira, assim como a nossa galáxia emite esses sinais, outras galáxias também emitem. Então, se a gente está observando naquela faixa de frequência de rádio, a gente também vai observar esse sinal de outras galáxias. Então, a gente também tem que tomar cuidado com esse tipo de contaminação. Ok, então, resumindo, o que é importante para você conseguir analisar, obter aqui seus dados da radiação cósmica de fundo, bonitinho, e conseguir usar ele para fazer cosmologia. Então, a gente tem que levar em conta todos esses sinais que eu comentei, além de outros, porque eu não falei de todos, e lembrar que a gente observa a radiação cósmica de fundo junto com todos eles. A gente precisa, então, fazer o que a gente chama de separação de componentes, remoção dos foregrounds. Como que geralmente as pessoas fazem isso? Lembra daquele gráfico que mostra o comportamento de cada uma dessas
dessas emissões com a frequência, então é importante você observar em várias bandas de frequência, porque como você estuda esses sinais, entende bem como que eles se comportam, né, com a frequência, você consegue usar esse conhecimento para conseguir remover esses foregrounds, né? Essa contaminação toda. Então, você consegue fazer uma espécie de combinação dos mapas em todas as frequências para te ajudar a obter o seu sinal cosmológico, que é a radiação cósmica de fundo. Então, basicamente, o que a gente faz é isso daqui, né? Assim, entre aspas, né? Porque não é simples assim, não é só ir lá e tirar uma película, mas é toda uma matemática ali atrás dessa remoção e limpeza dos dados. Só que eu tenho que dizer mais uma coisa para vocês que pode desanimar, mas é o seguinte, estão vendo esses 4 mapas aqui? Essa questão da remoção de foregrounds, ela é tão importante que, geralmente, essas colaborações, elas não têm só um código que faz essa análise, remoção e limpeza dos dados. O Planck, por exemplo, ele usa 4 pipelines, né? 4 códigos que fazem essa limpeza dos dados. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês 4 mapas. Cada um deles foi obtido com um código que é totalmente independente dos outros e também criado e utilizado por grupos diferentes dentro da colaboração, então são independentes mesmo. Cada um deles foi obtido com um código de separação de componentes diferente. Então, vocês conseguem observar, conseguem perceber que aqui nessa região você ainda tem um sinalzinho aqui, ó, que está incomodando? Ou seja, quando a gente olha para esse mapa aqui atrás, ele parece tão bonito, né? Parece que está tão perfeito, não tem nada aqui no meio, mas isso é porque eles fazem uma espécie de Photoshop nos dados da radiação cósmica de fundo, e aqui nesse meio você não tem, eles removem aquela região, né? Eles substituem aquela região, eles fazem uma espécie de extrapolação para o que seria essa região se você não tivesse essa contaminação aqui, ó, residual da nossa galáxia. Então, a gente não pode simplesmente pegar esses dados aqui, calcular o nosso espectro de potência e vamos fazer cosmologia. Não, porque a gente ainda tem, visivelmente, uma contaminação de foreground, né? Esses resíduos, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente tem aqui o sinal observado, e aqui, o mapa mesmo de CMB, após essa limpeza, então você consegue perceber aqui o resíduo no centro, você faz aqui essa subtração, o resíduo é esse daqui, com uma amplitude, claro, muito mais baixa, mas você ainda tem esse resíduo aqui e você precisa cuidar desse resíduo. Como que você cuida desse resíduo? Como a região da nossa galáxia ela é muito, muito contaminada, é impossível a gente conseguir saber qual que é o sinal de radiação cósmica de fundo que a gente tem a gente tem ali naquela região. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente exclui aquela região dos nossos dados, a gente remove, então toda essa região aqui que está em cinza, são regiões que a gente remove mesmo da nossa análise, a gente não considera para fazer cosmologia. Então, a gente aplica, né, isso que a gente chama de máscara, porque a gente mascara essa região, a gente não usa ela e usa só essa outra região. Então, vocês veem agora que os 4 mapas, eles são bem mais parecidos entre eles, porque, afinal de contas, a radiação cósmica de fundo ela é uma só. Então, você deve encontrar a mesma radiação nos quatro mapas. Ok, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Tá. Aí agora a gente vai entrar naquele assunto que ficou faltando de ontem. Eu resolvi colocar ele mais para o final, porque uma das possíveis explicações, e que as pessoas costumam, que as pessoas já investigaram bastante para saber se poderia ser, né, é o resíduo, esses resíduos de foreground seriam por acaso, os responsáveis por essas anomalias na radiação cósmica de fundo.
Então, essa é uma possibilidade, né? Então, para vocês já saberem o que eu quero dizer com resíduo, então eu falei primeiro dessa contaminação, e aí agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essas anomalias. A gente já conversou sobre isso um pouco ontem. Então, essas anomalias são basicamente efeitos que a gente observa na radiação cósmica de fundo, mas que não estão de acordo, muito pelo contrário, não estão de acordo com o modelo cosmológico padrão, que seriam como desvios da isotropia estatística esperada, né? Então, aqui eu coloquei uma lista das principais, né? Daquelas que foram mais estudadas, anomalias nos dados da radiação cósmica de fundo. São anomalias estudadas não só no Planck, mas o Cold Spot, por exemplo, ele já foi muito estudado e descoberto lá nos dados do WMAP. Mas aí a primeira pergunta é, por que isso é uma anomalia? Né? O que eu quero dizer quando eu digo que esses efeitos são anomalias? Então, anomalias justamente no sentido de que a gente não espera que esses sinais estejam ali de acordo com o nosso modelo cosmológico. E eu quantifico essa anomalia de acordo com, por exemplo, simulações. Então, eu checo lá o meu cold spot nos dados e eu vou checar nas minhas simulações, que seguem o modelo cosmológico padrão, eu vou checar qual que é a probabilidade daquela anomalia aparecer nas simulações. Então, se essa probabilidade de aparecer nas simulações ela é muito pequena, né? Então, isso significa que esse efeito é realmente uma anomalia significativa. Agora, se ele aparece em poucas simulações, mas ele aparece em algumas, então pode ser que seja simplesmente o que a gente chama de fluxo estatístico. Aconteceu porque aconteceu, foi uma coisa aleatória. Então, isso mostra que é uma anomalia, assim, ou seja, ela está ali, mas ela não tem um significado, não é muito significativo. Então, eu vou comentar também sobre o quão significativos, né, são esses efeitos. E aí só um detalhe é que essas anomalias, elas são observadas principalmente, quer dizer, elas são observadas nas grandes escalas, né? Então, por isso que elas são evidências do que seria aí uma violação dessa isotropia estatística, né, que eu comentei já ali atrás. Então, a gente vai começar por esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês ali, ontem e perguntei se vocês sabiam o que era, por que essas duas curvas estavam diferentes, ou seja, por que a curva pretinha, que é a função de 2 pontos esperada pelo modelo lambda CDM, ela estava diferente dessa azulzinha que é dos dados. Essa é, na verdade, uma anomalia, que é a anomalia que a gente chama de falta de potência em grandes escalas. Então, aqui a função de 2 pontos, só lembrando, né, a Gabriela comentou um pouco sobre o que é, né, a função de 2 pontos, então só relembrando que você considera que para várias escalas, no caso da radiação cósmica de fundo, seriam escalas angulares, né, porque é projetado no céu, então você tem lá 2 pixels com 2 temperaturas diferentes, você multiplica elas, e aí você faz essa multiplicação para todos os pixels que distam daquele θ. E aí fazem a média. Então, você faz isso para todos esses valores de θ. Então, quando você monta o gráfico, você tem esse aspecto aqui. Essa quantidade que eu coloquei aqui, que é esse S e o Mi aqui é meio, então esse S e o meio, ele basicamente faz uma estimativa da área sobre a curva. Então, a gente vai perceber que quando a gente calcula a área sobre a curva colorida, esse S1,5, que é essa área, ele vai ser menor do que aquele S1,5 calculado da curva pretinha. Ou seja, ele vai ser menor do que aquele valor esperado pelo meu modelo cosmológico padrão lambda CDM. Então, essa é uma anomalia, e quando a gente compara, né, essas quantidades aqui, faz essa mesma comparação para várias simulações, para checar
qual que é a probabilidade do meu S1,5, dessa minha área, ser menor do que o esperado, na média, pelo Lambda CDM, eu vejo que o meu p-value, a minha probabilidade de acontecer, ela vai ali de 0,5, mais ou menos, até 0,01, dependendo aí da análise que é feita. Então, uma segunda anomalia é o valor do quadrupolo. Então, o que é esses aqui são, então, medidas dos CLs, né? Aqui está escrito DL, é porque ele é o L mais 1 sobre 2π vezes o CL, que eles chamam por padrão de DL. Então, a gente tem aqui as medidas do CL ou DL para cada um dos multipolos. Esses gráficos, eles são feitos sempre a partir do multipolo 2, que é o chamado de quadrupolo. Então, você tem aqui quadrupolo, octopolo e assim por diante. Então, o seu quadrupolo, dá para perceber desse gráfico aqui que ele está bem em desacordo com o que é esperado aqui pelo modelo. Ou seja, ele tem um valor bem mais baixo do que era esperado. E, além disso, a barra de erro dele não chega lá em cima. Então, essa é uma outra anomalia que é esse chamado baixo valor do quadrupolo, né? Que é esse primeiro ali. E aqui o code spot, que eu comentei com vocês lá quando eu mostrei o efeito Sachs-Wolff integrado. Então, depois eu vou perguntar aí para a Aldinei se alguém chegou a comentar alguma coisa, mas eu já vou dar, então, a resposta. Aqui, ó, essa região é aquela região fria que eu comentei com vocês lá, que aparece na radiação cósmica de fundo. O cold spot, então, se a gente fizer um zoom aqui nessa região, a gente vai ver uma coisa parecida com isso daqui, ó. Então, pega essa região, faz um zoom, a gente vê essa região fria. E se a gente aplica uma espécie de filtro, essa região do cold spot, ela fica mais evidente. Aparece mais claramente que você tem uma região bem fria aqui. Ok. Só que essa região, esse cold spot, ele foi identificado lá no dado do WMAP primeiro, usando uma ferramenta muito específica. Então, lá eles identificaram e perceberam que era uma coisa muito rara de acontecer, mas isso foi usando uma ferramenta específica. Se a gente utiliza outras ferramentas, essa significância, o seu p-value, a probabilidade desse efeito aparecer em simulações, por exemplo, ele vai aumentando. Então, por isso que eu comentei ontem com vocês que esses efeitos, eles estão muito associados também com a forma como você analisa os seus dados. Então, o que isso tem a ver com o efeito Sachs-Wolff integrado? Lembra que o efeito Sachs-Wolff integrado é basicamente essa interação entre os fótons, né, da radiação cósmica de fundo, que atravessa os aglomerados de galáxia, e então eles aumentam a sua energia quando eles atravessam esses aglomerados de galáxia. Aqui para o cold spot, você não... seria um efeito parecido, só que associado com voids, porque aí o efeito seria diferente. Ao invés de você ter um aumento da temperatura desse fóton, quando ele sai do poço de potencial, você tem o contrário, você tem um decréscimo na temperatura, porque, na verdade, o que ele atravessou não foi um aglomerado, mas foi uma região grande ou seja, esse void, né, que você não tem ali tantas estruturas. E a última, entre aspas, né, anomalia, seria essa assimetria hemisférica. Então, por que eu coloquei aqui tudo junto? Porque pode ser que essa assimetria hemisférica seja simplesmente uma assimetria de potência, ou uma assimetria de variância, ou uma modulação dipolar, só que observadas com ferramentas diferentes. Então, o que seria essa assimetria de potência, por exemplo? A assimetria de potência quando a gente fala de potência, então remete lá aos CLs, né, o espectro de potência angular.
Então, se eu pego aqui os dados da radiação cósmica de fundo e divido ele em dois hemisférios, mas não a partir da região da galáxia, mas da região da eclíptica, que é tipo uma curva assim, seguindo mais ou menos essa direção. Então, se eu venho, calculo o espectro de potência dessa região, calculo o espectro de potência dessa região, eu vou ver que essa região aqui embaixo, o espectro de potência, o CL, ele vai ter uma amplitude aqui um pouco mais alta do que o espectro de potência observado nessa outra região, que vai passar aqui mais embaixo. Então, essa assimetria de potência é porque você observa um pouco mais de potência nesse hemisfério do que no hemisfério de cima. Agora, você tem também a assimetria de variância. Então, o que é essa assimetria de variância? Você pode fazer uma espécie de varredura no seu céu, usando esses círculos. Então, eu vou lá, vou fazer uma varredura do céu da CMB e vou calcular a variância em cada direção do céu. Então, eu pego aqui um círculo, calculo a variância desses pixels, pego um segundo círculo, calculo uma variância desses pixels e assim por diante até eu varrer todo o mapa. Então, esse mapa aqui, ele é uma espécie de cálculo de variância em cada uma dessas direções do céu. Então, dá para perceber aqui que assim como a gente tem essa diferença de potência, a gente também tem uma diferença de variância no céu. A gente tem uma variância maior nessa direção do que nessa direção. Agora, resolvi mudar o meu estimador. Não quero mais falar de CL, não quero mais falar de variância. Vou agora fazer uma espécie de modelagem de um dipolo. Ou seja, eu tenho uma região que é mais... tem uma temperatura maior e a oposta tem uma temperatura mais baixa. Eu consigo fazer uma espécie de ajuste desse meu template de dipolo, né, dessa minha equação de dipolo, e ajusto ele aos meus dados, às minhas flutuações de temperatura, para checar para onde apontaria esse dipolo que eu estou fazendo ajuste. Então, esses dois gráficos aqui mostram basicamente a amplitude. Então, é aqui o seu fit, né, o seu ajuste, ele mostra aqui no centro qual seria a amplitude, por volta de 0,07. E aqui esse gráfico mostra qual que é a direção que o seu dipolo aponta. Então, vocês percebem que é a mesma direção que esse daqui? Então, pode ser que cada uma dessas anomalias aqui que eu enumerei, pode ser que sejam exatamente o mesmo efeito, só que sendo observado com ferramentas diferentes. Isso. Tá, então, aí aqui eu tenho basicamente essa tabela desse artigo de 2016, ela faz um resumo das principais análises feitas, e aqui os conjuntos de dados feitos, de algumas anomalias, né? Então, por exemplo, aqui daquela variância, né, que eu mostrei ali atrás, aí o p-value, ou seja, a probabilidade disso acontecer no modelo, né, em simulações que é de acordo com o modelo cosmológico padrão, e aqui quais os dados que foram utilizados para conseguir chegar nesse p-value aqui. Então, a gente percebe que tem anomalias que são mais significativas, ou seja, tem um p-value mais baixo, por exemplo, 0,1 aqui, 0,1 também. Mas aí o que eu queria chamar a atenção é, por exemplo, aqui essa função de 2 pontos e aquele parâmetro S1,5, né, da área que eu mostrei para vocês, percebe que variando aqui os dados, ele mudou um pouquinho, mas não mudou muito. Aqui, quando você remove regiões diferentes do céu, ou seja, você remove mais ou menos dos seus dados, ou seja, isso é para checar se, por exemplo, resíduos de foreground, que estão ali mais perto da sua região da galáxia, se eles estariam influenciando. Então, você obtém aqui esse seu p-value. E aqui, ó, por exemplo, para o cold spot, a gente tem um p-value que, comparado com os outros, ele é mais alto, né? Ou seja, a probabilidade dele acontecer por acaso é maior do que as outras anomalias.
Então, aqui um exemplo, eu não falei sobre essa anomalia, não, acho que não convém falar aqui, mas é só para vocês perceberem que essa daqui foi analisada com uma certa metodologia, e aqui a mesma anomalia analisada com uma metodologia diferente, com uma região de espectro diferente. Vocês percebem que só pelo fato de mudar essa metodologia que você usa, o p-value, ele muda completamente de um para o outro, com os mesmos dados, todos os dois usando dados de 2015 do Planck. Então, possíveis explicações que as pessoas já tentaram estudar para checar se poderia ser, são esses efeitos sistemáticos, por exemplo, resíduos além, né, de resíduos de foregrounds. Então, já analisaram resíduos de foreground, né, que eu comentei, e esses sistemáticos, que seria, por exemplo, associado com características específicas de um determinado instrumento. Então, por exemplo, pessoal que analisou lá os dados do WMAP e depois analisou os dados do Planck e perceberam que a mesma anomalia aparece nos dois, então você já pensa, então não deve ser o sistemático do instrumento, porque são instrumentos diferentes. Então, outra possibilidade é que ela seja de origem cosmológica mesmo, algum efeito do universo local, ou simplesmente o que eu comentei lá, que seria um fluxo estatístico, ou seja, aconteceu porque tinha ali uma probabilidade de acontecer e calhou de ser exatamente assim. Então, o que a gente espera hoje em dia é que os futuros dados de polarização, eles ajudem a gente a entender melhor essas anomalias. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que ainda tem uns 10 minutos, né, Aldinês? Seria mais uns 10 para falar e uns 15 para perguntas, né? Até 9h40. Então tá. Sim, isso. Acho que uns 10 minutos só para eu introduzir esse assunto e aí amanhã eu volto para ele mais a fundo. Então, a gente vai mudar de assunto, mas é igual eu coloquei aqui, não muito, e aí eu vou explicar depois para vocês por que não muito, porque vocês já devem estar aí reclamando, nossa, já estamos há 2 dias falando só de radiação cósmica de fundo. Que horas que ela vai começar a falar mesmo de 21 centímetros e do bingo e de oscilações acústicas de baryons? Então, eu vou mostrar para vocês que eu já adiantei muito a minha vida com tudo isso que eu falei hoje. Então, vou fazer assim, uma explicação rápida do que é esse sinal de 21 centímetros. Então, a gente tem aqui essa foto, né, essa imagem aqui, ilustrando a evolução do universo, desde lá da época da inflação, aqui a radiação cósmica de fundo, é basicamente um outro tipo de plot, igual aquele que eu já mostrei lá atrás. Então, e aqui, hoje, né? Então, essa emissão de 21 centímetros, pelos átomos de hidrogênio, é uma emissão que é muito difícil de ser observada. Então, aí vocês me perguntam, se essa emissão ela é muito difícil de ser observada, por que a gente consegue observar ela e por que a gente quer usar o sinal de 21 centímetros para fazer cosmologia? Então, a gente quer usar isso justamente pelo fato de que o hidrogênio ele é o composto mais abundante no universo. Então, apesar desse sinal dessa emissão ser muito difícil de acontecer, como a gente tem muito hidrogênio, então a gente consegue observar esse sinal muito bem por causa dessa quantidade de hidrogênio. Então, o que é essa emissão de 21 centímetros? Então, assim, de forma bem resumida, você tem lá o seu átomo de hidrogênio, que por algum motivo ele passou do estado fundamental dele para um estado excitado, né, onde você tem ali os dois spins na mesma direção. Só que esse não é um estado em que ele vai ficar ali, ou seja, não é, eu esqueci a palavra, mas esse estado aqui não é o padrão dele. Ele, em algum momento, ele vai voltar para o estado fundamental dele, que seria esse, e aí quando ele passa, então, do estado
de mais alta energia para o estado de mais baixa energia, para o fundamental, ele emite um comprimento aqui, uma radiação de um comprimento de onda muito característico, que é essa emissão aqui em 21 centímetros. Então, a gente consegue medir essa emissão, por exemplo, nos nossos laboratórios. A gente sabe, a gente mede exatamente qual que é o comprimento, qual que é a frequência, né, dessa emissão. Então, quando a gente pensa nessa emissão vinda do universo, né, dos átomos de hidrogênio aqui no universo, né, a gente não vai conseguir observar essa emissão nesse comprimento de onda, justamente por causa daquele efeito de redshift. Então, a gente está observando aqui uma nuvem de gás aqui. Então, você tem muito hidrogênio aqui. Quando você tem essa emissão de 21 centímetros aqui, essa emissão ela é emitida lá nessas nuvens de gás, e quando esse comprimento de onda, esse fóton, conforme ele vai se propagando pelo universo, ele vai tendo o seu comprimento de onda aumentado, justamente porque a gente tem então, quanto mais distante a galáxia de onde esses fótons estão vindo, maior é o desvio dessa emissão para o vermelho. Então, se a galáxia está num determinado redshift, você tem aqui essas linhas espectrais desviadas para o vermelho. Se essa galáxia está no redshift ainda mais alto, né, ainda mais distante, ou seja, se afastando da gente, esse desvio vai estar ainda maior. Então, o sinal que chega dessa galáxia nesse redshift, ele vai estar alongado, e o fóton que chega dessa galáxia nesse outro redshift mais distante, ele vai estar mais alongado ainda. Então, a relação entre essa distância, né, esse redshift desses objetos, de onde foi emitida essa emissão de 21 centímetros, ele se relaciona com a frequência com que a gente observa ele, seguindo essa equação, em que esse μ0 seria essa frequência com que o sinal foi emitido mesmo. Então, isso daqui permite que, quando a gente observa numa determinada frequência específica, a gente usa lá o nosso instrumento e diz para ele, mede nessa frequência. Isso relaciona muito bem com o redshift de onde esse sinal está vindo. Então, se eu estou observando numa frequência Ni, eu consigo caracterizar muito bem, eu consigo dizer onde que está, né, qual que é o redshift que eu estou observando. Então, no caso de 21 centímetros e também de outras linhas, né, de emissão, como CO, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui nessa imagem, a gente pode usar ela de duas formas. Uma forma a gente aponta o nosso telescópio para essas regiões, mede lá o sinal de 21 centímetros, mas a gente está interessado em medir e identificar onde que está cada uma das galáxias. Então, a gente usa o sinal de 21 centímetros emitido ali da direção daquela galáxia para identificar a posição da galáxia e a distância que ela está da gente. Só que esse tipo de observação em que a gente quer resolver as galáxias, ou seja, a gente quer identificar a posição exata das galáxias, costuma ser experimentos muito custosos, porque você precisa, como esse sinal de 21 centímetros, ele é fraco, você precisa de muito tempo de observação e instrumentos mais caros para conseguir fazer essa observação e identificação da posição dessas galáxias. Então, uma alternativa a identificar as galáxias seria simplesmente fazer o que a gente chama de mapeamento de intensidade. Então, a gente não se preocupa em identificar a posição desses objetos, mas a gente basicamente passa ali o nosso instrumento pelo céu e só mapeia a intensidade de 21 centímetros que vem ali de cada direção. Então, esse tipo de instrumento, ele é muito mais barato e é muito mais rápido.
justamente porque você está fazendo, então, esse mapeamento de intensidade. Então, eu coloquei aqui uma observação que é importante, é que esse sinal de 21 centímetros é o que a gente chama de traçador da matéria escura. Ou seja, ele está vindo de galáxias, né? Daquele gás ali, das galáxias. E essas galáxias, elas estão associadas aos halos de matéria escura, né? Aquelas regiões onde você tem ali uma quantidade de matéria escura. Então, a gente diz que ele é um traçador porque ele dá uma dica para a gente de onde que você tem uma concentração maior de matéria escura. Então, a ideia que a gente tem para fazer com o bingo, por exemplo, que é o experimento que eu vou explicar mais em detalhes para vocês na sexta-feira, ele vai fazer justamente isso. Ele vai usar o sinal de 21 centímetros e vai fazer esse mapeamento de intensidade em camadas, em bins, né, de redshift. Então, ele vai fazer esse fatiamento do universo. Deixa eu mostrar bem rapidamente aqui a ideia que o bingo vai... E outros, né, instrumentos, não só o bingo, vários outros instrumentos que vão medir 21 centímetros, eles vão fazer com esse vídeo. Então, você tem ali a sua distribuição de galáxias, aí você tem ali, então, no interior da galáxia, você tem ali os seus átomos de hidrogênio, nessa nuvem, né, de gás, e a emissão de 21 centímetros vindo aí desses átomos de hidrogênio. Então, como essas galáxias estão se afastando, quando essa luz chega, né, esses fótons chegam no nosso telescópio, eles estão com um comprimento de onda mais alongados, né, ali na faixa de rádio, e a gente observa, então, esse sinal de 21 centímetros sendo emitido de diferentes camadas, então, de diferentes fatias ali do universo. Então, para um redshift mais baixo e para um terceiro redshift ainda mais baixo. Então, deixa eu só dar um pause. Claro que não funcionou. Eu nunca consigo fazer isso funcionar direito. Deixa eu passar aqui. Não. Aí, vamos ver se eu consigo parar. Pronto, foi. Então, basicamente, o que a gente vai observar com o bingo e com outros experimentos que vão medir 21 centímetros é fazer esse fatiamento do universo. Então, você consegue observar um grande volume do universo simplesmente observando em diferentes frequências, porque justamente por causa daquela equação que eu mostrei para vocês, que relaciona a frequência e o redshift. Então, a gente vai observar várias fatias de redshift simplesmente observando em frequências diferentes. Então, a gente vai ter aqui um mapa, assim como a gente tem um mapa da radiação cósmica de fundo, a gente teria, então, um mapa da emissão de 21 centímetros. Então, é por isso que eu comentei com vocês que tudo isso que eu mostrei, para o caso da radiação cósmica de fundo, eu já estou, deixa eu mostrar lá atrás, no gráfico dos contaminantes. Então, olha só, para o caso da radiação cósmica de fundo, tá vendo todos esses contaminantes que estão atuando aqui nessas bandas de frequência do Planck? No caso, por exemplo, do bingo, a gente vai observar numa banda de frequência que é bem mais baixa. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ele vai até 10 GHz, quer dizer, ele começa aqui em 10 GHz, só que com o bingo, a gente vai observar lá em 1100 megahertz. Então, vai ser bem nessa região aqui, ó, extrapolando o nosso gráfico. Então, daqui dá para perceber que os foregrounds, né, essas contaminações que são mais importantes para o bingo, vão ser o livre-livre e o síncrotron, porque eles estão justamente subindo aqui nessa região. Então, esses foregrounds que eu comentei com vocês, que são importantes para a radiação cósmica de fundo,
são os mesmos foregrounds que vão ali contaminar o meu sinal em 21 centímetros, nessa banda de frequência aqui bem mais baixa. Então, eu já adiantei muito a minha vida para amanhã, porque quando eu falar para vocês que a gente precisa fazer a separação de componentes para o bingo, vocês vão entender do que eu estou falando, porque a ideia é exatamente a mesma que a gente faz para a radiação cósmica de fundo. E toda aquela ferramenta estatística de cálculo de espectro de potência e etc., eu vou passar rapidamente sobre isso amanhã também, é exatamente tudo que a gente aprendeu já durante esses tantos anos, né, estudando a radiação cósmica de fundo, a gente vai conseguir usar toda essa informação para estudar também 21 centímetros. É isso por hoje. Desculpa, eu atrasei um pouco. Vou parar de compartilhar. Não, que nada, Camila. Meus parabéns, viu? Excelente aula, como sempre. Bom, tem aqui, no momento aqui, tem 2 perguntas aqui no chat do YouTube, né? A primeira delas, do Francisco Hernandes, perguntando: os dados do Planck fornecem algum indício para a escolha de uma dada classe de modelos inflacionários ou não? Então, um exemplo. Lembra que a gente conversou ontem sobre não gaussianidade? E eu comentei que os dados do Planck, as análises que o Planck tinham feito, mostravam que a não gaussianidade, se existe, ela é muito pequena, porque a barra de erro ela engloba o zero, né? Engloba a não existência de não gaussianidade, ou seja, ele é consistente com o gaussiano. Ou seja, o fato dele mostrar que essa não gaussianidade ela é muito pequena, isso já restringe os modelos inflacionários que seriam possíveis. Porque aquele modelo inflacionário mais simples, de campo único, esse sim, ele prevê uma não gaussianidade bem pequena. Agora, aqueles modelos mais complexos de inflação, eles já estão associados com outros valores de amplitude de não gaussianidade. Então, essa é uma forma de você restringir esses modelos inflacionários. Agora, não sei, Carlos, você tem mais alguma informação nesse sentido? Não, até onde eu sei, até onde eu acompanhei, eu acho que tanto o Planck como os últimos dados CMB, sei lá, o Octopol, o SPT e tal, sempre indicam um modelo inflacionário padrão, né? Embora pareça que eu não acompanho tanto a literatura, não trabalho com isso, eu sei que também o Planck favorece um dos modelos de Starobinsky, né, de inflacionário. Uhum. Mas aí eu acho que é um outro modelo, né, inflacionário, que eu acho que ele se baseia no modelo de uma modificação, né, do tensor de Hit, né, que dá a maneira como que diz, né, como é que a curvatura se comporta, né, mas eu não sei isso mais detalhes, né, não sei mais detalhes. Parece que os dados de Planck até dizem que esse modelo é o que melhor, até se ajusta melhor do que o modelo inflacionário padrão, mas assim, a princípio, não sei dizer. Mas assim, parece que a preferência é pequena entre eles, sabe? Entendi. Acho que numa escala bayesiana, até onde eu lembro, eu posso estar falando algo impreciso no momento. Né? Tem uma outra pergunta aqui. Então, tem uma outra pergunta aqui também do Hernandes, aqui, depois tem umas outras 2. Uma delas é: todas as conclusões e resultados tirados dos dados de radiação cósmica de fundo têm um viés modelo cosmológico padrão ou são análises independentes completamente desse modelo? Pois é. Dados de radiação cósmica de fundo, acho que o pessoal andou comentando também sobre isso, é que eles geralmente você usa modelo, né, para poder fazer esses ajustes todos. Então, sim, eles são dependentes de modelo, mas o Planck, ele usa também variações, né, do modelo padrão para poder fazer esses ajustes. Então, eles exploram um pouco isso. Mas sim, eles são bem dependentes de modelo, sim.
né, Carlos? Assim, a questão toda, na verdade, é que, só para talvez pontuar, tipo, até onde eu posso entender, a CMB, bom, é uma radiação, né? A gente observa ela, tem os desafios observacionais e astrofísicos, né? Você falou muito bem dos foregrounds e de, sei lá, fontes locais que podem influenciar, né, na medida de temperatura. Mas a fim de você obter alguma inferência, tipo, ok, com esses dados das flutuações de temperatura da CMB, a partir dele a gente obtém o espectro de potência, como você mostrou, e aí obter, ok, esse espectro de potência tem como melhor ajuste o modelo lambda CDM com H0 igual a 77, ômega M igual a 0,315, isso sim, aí é feito um ajuste, né? Aí tem que ajustar um modelo para poder ajustar o modelo à curva, né? Sim. Esse que é o ponto, tipo, todos esses resultados não são obtidos de maneira, assim, não são obtidos, se ajustam um modelo aos dados, né? E é esse que é o grande ponto, né? Que é a comparação com o BTH0 de supernovas, porque não precisa assumir um modelo cosmológico lambda CDM para então medir o H0, porque são objetos muito próximos. Sim. Aí pode-se usar cosmografia ou outros tipos de aproximação que está valendo, né? Ok. Aí tem mais uma pergunta aqui, tipo, deixa eu ver aqui pergunta aqui, Gislang Varão. O índice espectral é uma espécie de índice de refração? Índice de refração. Não, porque, assim, aquele índice, eu imagino que o índice espectral que você está falando é aquele do comportamento mesmo daquelas emissões com a frequência. Então, esse índice espectral é basicamente o que diz como que essa curva vai se comportar. Então, se, por exemplo, síncrotron, que você tem um espectro que decresce com a frequência, quanto maior a frequência, mais baixa. Então, esse índice espectral, ele basicamente diz para você qual vai ser essa inclinação aqui da curva. Então, se você mede um índice espectral X e tem uma curva assim, então você vai ter aqui uma amplitude, enquanto que se o seu índice espectral é um pouco diferente, faz com que a sua curva seja assim, então você vai ter uma amplitude mais baixa. Então, é esse que é o significado do índice espectral, né, para aquelas emissões que eu mostrei. Não sei se ficou claro, qualquer coisa pode comentar aí no chat. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Marcelo de Almeida Presoto. Por que não tinha um pontinho no meio do primeiro gráfico? Ai. Cineves, o David, eu vou compartilhar de novo, então, porque eu não sei qual que é o... É o primeiro gráfico. Aqui... 16... Aqui. Não tem aqui nessa região? Que ele falou meio do gráfico, então eu imagino que seja aqui. Então, aí a pergunta rebate. O que a gente tem nessa região aqui, em coordenadas galácticas? Não é justamente nessa região aqui que a gente tem a presença da nossa galáxia? Então, como a emissão da nossa galáxia, que é justamente nessa região aqui, como a emissão dela é muito alta, o efeito SZ, para não precisar falar esses nomes difíceis, o efeito SZ, simplesmente, a gente não consegue obter ele nessa região, justamente pelo fato de que a gente não vai conseguir enxergar além da nossa galáxia nessa região aqui. Então, só nas regiões em que a gente consegue observar a radiação cósmica de fundo é que a gente consegue também observar o efeito SZ. Acho que era isso. Sim. Obrigado, Camila. Era, né? Sim. E a outra pergunta aqui também. Essa simetria hemisférica nos dados da radiação cósmica de fundo não seria indício que talvez a radiação cósmica de fundo não tenha origem cosmológica? Será que alguém já propôs isso? Pergunta De que interessante. a radiação... De que a radiação de fundo não tem origem cosmológica, mas talvez astrofísica, pelo que eu entendi da pergunta. Entendi. Olha, então, é porque isso está tão...
tá tão forte já, assim, a gente já tem muitas evidências, sabe? Porque a gente já descobriu lá com o Hubble que o universo está se expandindo. Então, se ele está se expandindo, então no passado ele teve mais junto, então era mais quente. Então, se você tinha um universo muito quente, muito denso, para onde que foi essa radiação que estava lá no início do universo? Então, e também pelo fato de que se essa radiação cósmica de fundo ela não tivesse uma origem cosmológica, se ela fosse algum efeito astrofísico, por que quando a gente observa para todos os lados, a gente vê esse mesmo padrão? Então, se ela vem de alguma fonte astrofísica, a princípio eu esperaria que ela viesse de alguma direção, ou pelo menos tivesse aí uma direção preferencial, mas algo mais significativo do que essa assimetria, né? Então, essa assimetria, igual eu mostrei, né, com os valores lá de probabilidade, essa assimetria ela não é significativa o suficiente, né? Ela não tem uma amplitude grande o suficiente para dizer que essa radiação está vindo de um ponto específico no universo e seria por conta de um efeito astrofísico mesmo. Mas isso é o que eu consigo dizer. Uhum. Não, tá ótimo. Então, muito obrigado, Camila. Eu já vi alguém questionando até, mas isso é bem fora do Já? mainstream. Talvez se pegar, tipo, mais de 10, talvez se você pegar, tipo, a distribuição de cosmólogos e cosmólogos astrofísicos pensam, né? Se Uhum. a CMB é de origem cosmológica ou astrofísica, talvez só um entre 1000, né? Vamos dizer, tipo, vai ser p-value 0,1, né? Sim, vai Tipo, ser uma alguém vai anomalia dizer, tipo, também. olha, vai ser uma anomalia, tal como essa Né? anomalia aí, sabe? Então vai ser uma Sim. anomalia, tipo, não, isso aí é como se fosse um radio background, tipo assim, uma espécie de fundos de rádio de fontes distantes, mas não exatamente uma coisa cosmológica, né? Uhum. Mas daí a gente propondo isso, porque a princípio a emissão seria muito parecida, né? Tá na mesma frequência e tal. Só que para Sim. explicar, né, tantos padrões que a CMB explica satisfatoriamente, né, tendo em vista o modelo padrão cosmológico, né, o cenário lambda CDM e o processo inflacionário primordial, né, eu acho que seria bem difícil explicar Está tudo muito isso, sabe? consolidado, Eu né? acho que seria acho que sim, e eu ainda penso mais, né, que coisas consolidadas são, na ciência estão aí para ser questionadas, né? A gente É. tem que pelo menos olhar para elas e verificar o que está acontecendo, testar se é isso mesmo, né? Se a gente Sim. obtém pelo menos os primeiros princípios, ou se a gente pelo menos obtém, se a gente olha nas observações, analisa os dados e vê se os dados estão consistentes, e vê se as hipóteses estão consistentes com os dados. Mas Sim. aí, tipo, eu acho que se fosse o caso, né, realmente como que se não fosse, né, uma coisa cosmológica, né, como que explicaria tanta coisa que a cosmologia prevê, sabe? Pois é. Consegue prever Uhum. e tal, e que, tipo, a física tipo, a questão toda que você explicou sobre o universo primordial, quando houve desacoplamento, recombinação e tal, explica muito bem, né, essa física a gente conhece bem até, né? Sim. Sim. Talvez Teria que só ter o um modelo último, sim. muito diferente, né, para conseguir explicar isso de uma outra origem. Sim, o nome da CDM e inflacionária são modelos, né? Eles ainda não têm uma. A gente não sabe a natureza da maior parte dessas componentes, né? Mas, É. apesar disso, pelo menos ser um modelo que seria capaz de ter fontes e rádio explicando tudo isso que a gente observa e melhor, de primeiros princípios. E Uhum. eu não. Se o nome da CDM e inflação já não fazem isso, então acho que esses modelos talvez sejam menos capazes ainda, até onde eu sei, claro. Uhum. Só um último comentário, né, antes de fechar, também já está passando o horário, né? Por exemplo, bom, eu particularmente, né, como talvez você sabe, né, bom, você sabe bem disso, né, tipo, trabalho bastante testando o princípio cosmológico e tal, fiz bastante, enfim, né, é uma questão que estou bem interessado, né, que é uma hipótese fundamental no modelo padrão, então eu acho que ela tem que ser testada. E, assim, ao mesmo tempo que muita gente utiliza a CMB para apontar, olha, a uniformidade da CNB explica que o universo é estatisticamente homogêneo e isotrópico. Olha só, não fosse o caso, como a gente explicaria um padrão de temperaturas tão uniforme no céu, com 10 a menos 5 Kelvin de flutuação, né? Uma vez subtraído foreground, o dipolo cinemático e todo o resto, né? E, por outro lado, também, né, muita gente que talvez aponta para o outro lado, né, tipo que
físico cosmológico pode não ser uma hipótese válida em grandes escalas, como a gente assume no modelo padrão, que é o caso, de ser o caso, não teriam essas anomalias, não teriam esses sinais aí que eu acho que talvez, pelo menos a maior parte deles, né, a questão da alinhamento dos baixos multipolos, a falta de potência do quadrupolo e a simetria, e essa simetria hemisférica, eu acho que, bom, já está bem considerado que elas estão lá, tipo, o baixo quadrupolo até, e alinhamento de baixos multipolos até o Kolbe viu, já tem mais de 20 anos, tem 30 anos isso, basicamente. Sim, Não é ninguém novo. conseguiu explicar. Ninguém Foi visto lá e foi confirmado com os no dados que vieram WMAP e no Planck, né? E o Planck basicamente confirmou que o Planck confirmou que o WMAP já havia visto, né? Não mudou nada, mesmo com dados com melhor resolução, polarização e tal. Aí muito se argumenta, até tem uma discussão sobre isso, sabe? Mas, por outro lado, eu vi um artigo até bem curioso, há uns anos atrás, que falava, olha, se você pegar pelo menos os primeiros dígitos, sabe, do número π, e você vê qual a coincidência de aparecer o alinhamento entre os números e tal, dos algarismos, né, que vem na sequência do π, você também encontra coincidências, situações que são anômalas, tipo, que são raras de acontecer, especialmente quando você vai aumentando o número de casas significativas. Então, não se acontece quando você tem um conjunto muito grande de dados, você, né, tipo, você vai acabar encontrando coisas espúrias e anômalas que não acontecem por acaso. Né? Eu acho que isso tem a ver com um lance, se eu não me engano, com o nome disso na estatística, é Look Elsewhere Effect. Exatamente. Exatamente. Eu não sei se chegou a... Ai, vou compartilhar de novo, desculpa, eu não devia ter parado. Não, à vontade. Mas uma daquelas anomalias que eu mostrei A de aquela paridade? tabelinha. Isso, Aquela de paridade? esse Sim. LEE aqui é justamente Sim. esse efeito que você comentou, Carlos, que é o Look-Elsewhere Effect. Ou seja, quando você, por exemplo, o cold spot, vamos considerar o cold spot, que é uma forma mais simples de perceber. Então, eu tenho ali o cold spot nos meus dados, aí eu vou fazer simulações. Vou fazer lá uma quantidade gigantesca de simulações de mapas da radiação cósmica de fundo, e vou olhar para a posição do cold spot e vou contar quantas vezes um cold spot com aquelas mesmas características aparece naquela direção. Vou encontrar que o π velho ali é muito, muito baixo. Mas é justo eu fazer essa conta, porque esse cold spot ele poderia aparecer em qualquer região do céu. Então, para eu fazer uma análise mais razoável, eu tenho que pensar que esse cold spot ele pode aparecer em outra região do céu. Então, eu preciso checar se esse cold spot vai aparecer não só naquela região, mas em qualquer região do céu. Então, quando eu levo isso em conta, eu meio que estou levando em conta esse efeito do Look-Elsewhere Effect. Quando você foca muito em alguma coisa e tenta observar aquilo, você vai acabar observando mesmo que aquilo não seja, né? Sim, e até que você... eu acho que tem outro ponto que é tipo de decisão a posteriori, né? Que é quando você desenvolve um método, um aferidor ou algum teste estatístico, mas você já sabe o que você quer encontrar, então você confirma. Aí fala, tá vendo? Foi confirmado. Isso reforça a evidência, e não é o caso, você só usou o estimador e tudo mais, né? Você só está reforçando as coisas. Eu só pontuei isso tudo, né? Porque a gente sempre escuta, né? Pelo menos em maior parte dos seminários de cosmologia, em qualquer nível, nos livros, que a CMB é muito, assim, ela tem as utopias de temperatura muito pequenas, ela é uma ótima prova do princípio da evidência do princípio cosmológico, do modelo padrão, do universo primordial, e a gente veio e apresenta, ok, tem essas anomalias. E isso já gerou discussões até bem polêmicas e controversas rolando, tipo, tanto na rede social como até na comunidade mesmo. E eu acho, tipo, que esses pontos, essa parte de inferência estatística tem que ser levada em conta, porque são viés que a gente tem. Né? Se a gente vê um defeito, a gente vai se focar nele, a gente vai prestar atenção tudo nele. Até em coisa no dia a dia, tipo, você vê pessoas que têm uma certa fixação com número e vão começar a ver o número em todo lugar, sabe? Começar a ver evidência para aquilo em todo lugar. E não é que não tem mais evidência, é que você não olhou para o resto dos números, sabe? Então, gente, eu acho isso. Sim, mas é isso mesmo. Não, é só para não esticar muito, né? Assim, tipo, até porque a gente, a nossa aula seria até 9h40, mas sempre tem esse
essa margem de erro. Então, assim, a gente pode até comentar na sua última aula, Camila, voltar nesse ponto e tal, e fazer uma discussão maior, que realmente é bem interessante.